Muito bem, pessoal. A aula de hoje vai ser gravada e nós vamos falar sobre a construção de anéis de polinômios. Então, enfim, nós vamos explicar o que é um polinômio e o que é a indeterminada de um polinômio. Vamos dar uma definição formal para isso, tá? Então, vamos começar aqui. Nós vamos começar considerando... O bom dessa definição é que nós vamos ter, além de uma definição para anéis de polinômios, nós vamos ter também uma definição de outro objeto importante, que são as séries formais, tá? Então a gente vai explicar o que é isso. Vamos lá. Então, vamos começar aqui com um anel comutativo, seja A um anel comutativo com unidade. Certo? A gente vai considerar aqui, o conjunto S, vou chamar de S, formado pelas sequências AN, com N maior ou igual a zero, onde cada AN desses pertence a A. Tá? Isso aqui é o conjunto das sequências de elementos de A. Então, o que é uma sequência? Lembrando que essa notação aqui, AN, N maior ou igual a zero, é a mesma coisa de A0, A1, A2, A3. Em geral, aparece aqui um AN. Isso continua, isso é uma sequência, e uma sequência nada mais é do que uma função, tá, que vai do conjunto dos inteiros maiores ou iguais a zero no A. Tá? Ela vai pegar cada N inteiro maior ou igual a zero e vai levar no A índice N. Certo? Então, uma função que vai do conjunto dos inteiros não negativos no anel A é chamada de sequência de termos de A, sequência de elementos de A, e ela é denotada dessa forma. Tá? Muito bem, vamos colocar uma estrutura de anel. Então, vamos colocar ou introduzir uma estrutura de anel em S. Tá? Antes de continuar, existe um subconjunto que eu vou chamar de S0. S0 está contido em S. O S0 ele é formado pelas sequências. Vamos colocar aqui embaixo. O S0 é formado pelas sequências que a gente chama de quase nulas. O que é uma sequência quase nula? Quase nulas. Isto é, uma sequência AN, N maior ou igual a zero, pertence ao S0 se somente se existe um certo M maior ou igual a zero, tal que o AN é zero, qualquer que seja N maior ou igual que M. Então, veja, o que é uma sequência quase nula? É uma sequência que tem apenas uma quantidade finita de termos que são diferentes de zero. Então, a gente tem aqui sequências, vamos colocar alguns exemplos aqui. Exemplos. Então, por exemplo, a sequência 1, 2, 3, 4,
dos números naturais consecutivos, ela pertence a S, mas ela não pertence ao S0. Por quê? Porque ela não é quase nula. Não existe um termo a partir do qual essa sequência vai ser formada apenas por zeros. Tá? Um outro exemplo aqui, a sequência 1, 0, 1, 0, 1, 0, alternando entre 1 e 0, ela pertence a S, mas ela não pertence a S0. Porque por mais que eu me estenda aqui, considerando elementos com índices cada vez maiores, como eles se alternam entre 1 e 0, vai ser 1 se o n for par, que começa do 0, e vai ser 0 se o n for ímpar. Então você não tem, nesse outro caso aqui, o AN é igual a n mais 1, né, porque começa do 0 aqui. Então aqui também você não tem um termo a partir do qual todos os elementos são nulos. Vamos dar um exemplo de uma sequência quase nula aqui. A sequência 1, menos 1, 2, 4, 3, e a partir daqui todo mundo é 0. Tá? Aí sim, essa aqui pertence ao S0. São sequências desse tipo que vão acabar gerando os polinômios. Tá? Para a gente, um polinômio vai ser uma sequência desse tipo. O que é que diferencia um polinômio de uma sequência? A maneira como eu vou multiplicar polinômios. Então vamos introduzir uma estrutura de anel no S, né, de tal modo que o S0 seja um subanel de S. Tá? Então eu vou ter aqui S com alguma adição e alguma multiplicação que eu ainda tenho que definir, Tá? E o S0, com a mesma adição e com a mesma multiplicação, é um subanel. Isso aqui indica subanel. Tá? Então, o que é que a gente quer? A gente quer definir duas operações que vão dar ao S uma estrutura de anel e ao S0 uma estrutura de subanel. O S vai ser o anel que a gente vai chamar de anel de séries formais e o S0 o anel de polinômios. Qual é a diferença entre o S e o S0? A diferença é que o S, os elementos de S, eles não precisam parar em um certo termo, né? Eles podem se estender indefinidamente. Já os elementos de S0, eles têm uma quantidade finita de entradas, as sequências que não... as entradas que não são zero, as coordenadas que não são zero na sequência de S0, elas são em número finito. Tá? Então vamos explicar isso aqui. Bom, primeira adição. Você tem um AN e um BN, e essas duas sequências pertencem a S, você define o AN, a adição de duas sequências, termo a termo. Aqui não tem muito segredo, não. Tá? Então, termo a termo, essa é a maneira usual de definir a adição. Tá? Então, essa adição, ela tem as propriedades boas que você espera que uma adição tenha. Então, com essa adição, S, com essa adição, é um grupo abeliano. A verificação disso é imediata. Tá? Abeliano com o zero de S, a sequência nula. A sequência AN, onde o AN é zero, qualquer que seja N maior ou igual a zero. Tá? Todas as propriedades que você quer que essa adição tenha, elas são herdadas das propriedades respectivas que a adição dos elementos que estão no A, essa adição aqui é a adição de A, tá? Adição em A. Tá? Essa adição em A, ela induz uma adição de sequências e as propriedades dessa adição são transferidas para essa adição de sequências. Por exemplo, a adição de sequências é comutativa porque essa adição aqui é comutativa. Se você soma uma sequência AN com a sequência BN, vai aparecer o AN aqui mais o BN, mas você pode inverter aqui a ordem
e o resultado vai ser o mesmo. Então, a adição de sequências também é comutativa. E a mesma coisa para as outras. A associatividade, a existência de elemento neutro, que vai ser a sequência nula, e a existência de oposto, né, que vai ser o oposto, a sequência oposta vai ser a sequência cujos termos são os opostos da sequência AN. É só inverter o sinal de cada coordenada da sequência. Tá? Eu estou falando coordenadas porque você pode imaginar uma sequência como sendo uma ênupla infinita. Né? É como se você tivesse num produto cartesiano infinito do A por ele mesmo. Tá? Um produto cartesiano finito vai dar origem a uma ênupla. Por exemplo, A cartesiano A, o conjunto é o conjunto dos pares ordenados de elementos de A. Se você fizer A cartesiano A, você vai ter trios ordenados. Se você aumentar a quantidade de coordenadas, você vai aumentando o tamanho dessa ênupla. Só que aqui eu estou considerando ênuplas infinitas, infinítuplas, né? Se é que essa palavra existe. Aqui a gente chama, o nome correto é sequência. Tá? Muito bem. Ok, agora vamos introduzir uma multiplicação. Note que a multiplicação poderia ser dada coordenada a coordenada. Isso daria uma estrutura de anel. Só que eu vou definir a multiplicação de outra maneira, certo? Eu vou pegar aqui uma sequência N, vou multiplicar por uma sequência Bn, isso vai ser uma sequência Cn, onde para cada n maior ou igual a zero, o Cn ele é um somatório de A índice I multiplicado por B índice J, onde I mais J é igual a N. Ou seja, é algo assim, A0, Bn, A1, Bn-1, até AN-1, B1, mais AN, B0. Certo? Isso é o que a gente chama de multiplicação graduada, ou produto graduado. De onde é que vem isso? Vem do fato de que quando você multiplica polinômios, aí vamos imaginar que a gente já sabe o que é um polinômio, e de fato a gente já sabe o que é um polinômio, e quando a gente multiplica um polinômio por outro, os termos que aparecem no resultado, eles são obtidos agrupando os termos de mesmo grau. Eu vou multiplicando, e, por exemplo, se eu tenho um termo que é algum número multiplicado por um x elevado a 2, e aqui um termo que é outro número multiplicado por x elevado a 3, quando eu multiplico os dois, vai aparecer um x elevado a 5. Então, ele vai corresponder ao C5 aqui, ao termo de grau 5. Mas eu posso obter esses termos também multiplicando um termo onde aparece o x elevado a 1 e aqui o x elevado a 4. Ou onde aparece ao contrário, o x elevado a 3 aqui na primeira sequência e o x elevado a 2 na segunda sequência. Se você considerar todos esses possíveis termos, você vai ter essa soma aqui. É essa soma que vai aparecer quando você coloca o x elevado a n em evidência, para obter o Cn. Só que a gente não está levando em consideração que os polinômios já estão construídos. A gente está definindo a multiplicação dessa forma. Mas a gente está definindo dessa forma para que ela acabe resultando naquilo que a gente quer. Certo? Então a gente pensa no que a gente quer que apareça e define uma multiplicação de tal modo que aquilo que a gente quer que apareça, efetivamente apareça. Aqui é uma multiplicação graduada. A gente chama isso aqui de produto graduado, ou multiplicação graduada. Vou chamar aqui produto graduado. Ele é graduado pelos números inteiros não negativos. Tá? Existem várias maneiras de graduar uma multiplicação. Eu não vou dar uma definição geral, mas é possível fazer produtos graduados com outro tipo de graduação. Quer dizer, outro tipo de graduação vai depender do que eu faço aqui, né? Dos índices que eu vou considerar no meu somatório.
certo? Outra maneira de escrever isso aqui é escrever assim, ó, Cn igual a somatório de A índice I, B índice N menos I, quando I varia de 0 até N. Porque vai dar no mesmo, né? Quando o I for 0, o índice aqui do B vai ser N, e aí quando o I vai crescendo, o N menos I vai decrescendo, até quando o I chega, o I é igual a N, e aí você vai ter a N vezes B, N menos N, ou seja, B0. Tá, a mesma coisa, tá? A outra maneira de escrever o mesmo somatório. Ok, o que a gente quer que eu quero que o S seja um anel. Então, eu quero que essa multiplicação seja associativa, tá? Que ela tenha, que ela distribua em relação à adição. Tá? E, se possível, que ela seja comutativa e tenha um elemento neutro. Tá? Será que é? Vamos ver. Então, essa multiplicação, será que ela é associativa? Então, vamos pegar aqui um AN vezes um BN, e aí eu vou multiplicar aqui esses dois primeiro, e depois vou multiplicar por um CN. Bom, esse CN não é mais o resultado aqui, tá? Ele é uma terceira sequência. Então, o que é que vai acontecer aqui? Aqui você vai ter uma sequência. Vou colocar outra letra para não confundir, tá? Vou colocar aqui um DN. Aí aqui você vai ter um CN vezes DN, onde o CN é um somatório AI, BJ, onde I mais J é igual a N. E aqui o que é que vai acontecer? Você vai ter isso aqui, vai ser um EN, onde o EN é um somatório, C índice K, vamos botar assim, D índice M, certo? Onde o K mais M é igual a N. Certo? Aí o que é que eu faço aqui? Eu tiro esse N aqui e boto um K, para aparecer o mesmo índice que está aparecendo lá embaixo, ó, C índice K. Tá? Então, isso aqui vai acabar sendo o quê? Isso aqui vai ser um somatório, onde o K mais M é igual a N, de um outro somatório, do C, mas o C é um somatório, onde I mais J é igual a K, de A índice I, B índice J, vezes D índice M. Tá? Bom, você pode reescrever isso aqui assim, como sendo um somatório duplo. Você pode até escrever isso da seguinte maneira. Como o I mais J é igual a K e o K mais M é igual a N, certo? E como aqui você tem elementos esses elementos aqui pertencem ao A e o A é um anel, né? E no A você tem associatividade, você não precisa se preocupar em quem você vai multiplicar primeiro aqui, tá? Então você pode escrever isso aqui assim, ó. Somatório. E aqui você tem o K é igual a I mais J, então você vai ficar com I mais J, que é o K, mais M igual a N, e aqui aparece a I, BJ, DM. Certo? Mas aí você pode escrever isso aqui assim, ó. Você pode escrever isso aqui também nesse formato aqui. Somatório, e isolar agora o AI e colocar um outro somatório aqui. Quer dizer, aqui o que é que acontece? O DM estava em evidência. Agora é o AI que eu vou colocar em evidência aqui e vou colocar um somatório do BJ, DM, e aqui J mais M igual a um certo, aí eu vou chamar de L, tá? E aqui eu escrevo I mais L igual a N. Tá? Eu só dei um nome para o J mais M. O J mais M é L, como eu tinha dado um nome para o I mais J, que eu tinha chamado de K. Certo? E aí a gente vai voltando, quer dizer, isso aqui acaba sendo o quê? Eu vou dar um nome para esse produto aqui, né? Quer dizer, isso aqui, na verdade,
Quando você volta, isso acaba sendo o produto da sequência A. Você tem o A. Vamos com calma aqui. Vamos voltar do mesmo jeito que eu fui, eu volto, né? Eu tenho esse produto aqui, quer dizer, esse somatório, ele é o resultado do produto da sequência BN pela sequência DN. E depois eu estou multiplicando pela sequência AN. Então eu já posso fazer direto isso. Eu tenho AN e aqui eu tenho BN vezes DN. Tá, eu pulei aqui umas duas etapas, tá? Essas etapas iniciais. Mas se eu construir, se eu fizer essa multiplicação do mesmo jeito que eu fiz a outra, eu vou obter esse somatório que está aqui embaixo. Tá, então é só uma questão de escrever, tá? Questão de escrever os dois produtos e usar o fato de que no anel A você tem distributividade. Distributividade não, desculpa, associatividade. Então, logo, a multiplicação graduada, que eu estou considerando em S, é associativa. Tá, a distributividade é do mesmo jeito. Você tem um AN multiplicado por BN mais um certo DN. Tá? Isso é a mesma coisa de AN, sequência AN, multiplicado pela sequência BN mais DN, porque você soma coordenada a coordenada. Tá? E isso vai ser a sequência, digamos, CN, onde CN é igual ao somatório, e aí você vai ter um AI, BJ mais DJ, que é o termo, o jésimo termo dessa sequência BN mais DN, com I mais J igual a N. Ora, mas isso é igual a somatório de AI BJ mais o somatório de AI DJ, ambos com I mais J igual a N. I mais J igual a N. Ou seja, cada termo da sequência que é o produto, né, vai ser uma soma, onde nessa soma vai aparecer, quer dizer, o que é que vai aparecer aqui? Vai ter isso aqui, ó. Vai ser uma sequência, aqui AI BJ, mais outra sequência onde os termos são AI DJ com I mais J igual a N em ambos os casos. I mais J igual a N. Então, isso aqui é a sequência AN multiplicado pela sequência BN, e isso aqui é a sequência AN multiplicado pela sequência DN. Tá? Claro que dá para fazer a mesma coisa do outro lado, quer dizer, aqui eu estou mostrando que acontece a distributividade à esquerda, tá? À esquerda. Mas se você fizer do lado direito, vai valer a mesma coisa. Então, analogamente, se você tiver BN mais DN multiplicado à direita pelo AN, isso resulta em BN vezes AN mais DN vezes AN. Tá? Então, a gente pode dizer que é um anel. Tá? Então, porque vale associatividade e distributividade dos dois lados. Então, portanto, S com a adição e a multiplicação que a gente acabou de definir é um anel. E a gente chama esse anel chamado anel de séries formais sobre A. Tá? O anel de séries formais sobre A. Esse anel, ele tem o S0 como um subanel. Vamos mostrar que o S0 é subanel. Tá? A gente tem a seguinte afirmação: S0 é subanel
de S. E aí ele vai ser chamado anel de polinômios sobre A. Ainda não está aparecendo a indeterminada. Daqui a pouco a gente vai dizer o que é a indeterminada. Vamos mostrar que o S0 é subanel. Como é que a gente mostra que ele é subanel? Primeiro, mostrando que ele não é vazio. Tá? A sequência nula, todo mundo é zero, pertence a esse zero. Então, a sequência nula, ela é quase nula. Né? Toda sequência nula é quase nula. Porque todo mundo é zero. Para ser uma sequência quase nula, todo mundo tem que ser zero, todos os termos, todas as coordenadas têm que ser zero, a partir de um certo índice. Então, se todas são zero, elas são zero a partir do índice zero, a partir da primeira coordenada. Tá? E aí você tem o elemento do S0, isso implica em particular que o S0 não é vazio, que é a primeira condição para que um subconjunto seja subanel. Tá? Se você tem duas sequências, AN e BN, pertencentes a S0, isso implica que o AN é igual a zero, qualquer que seja N maior ou igual que um certo N1, e o Bn é igual a zero, qualquer que seja N maior ou igual que um certo N2. Tá? E aí você chama de N0 o maior dos dois, o máximo entre o N1 e o N2. Tá? Aí você vai ter o AN mais Bn, certo? Igual a zero, porque vai ser 0 mais 0, qualquer que seja N maior ou igual que N0. Porque se ele é maior que o N0, ele é maior ou igual que o N1 e que o N2. E aí o AN vai ser 0, o BN vai ser 0, a soma dos dois vai ser 0. Tá? Logo, a soma de duas sequências quase nulas também é uma sequência quase nula. Então você tem a soma do AN com o BN, que é a sequência AN mais BN, tá? Pertence ao S0. Então o S0 é fechado para adição. Tá? Agora, eu preciso mostrar que ele é fechado. Bom, eu preciso mostrar também que ele é fechado para o oposto, né? O que não é difícil, né? Se o AN pertence a esse zero, isso implica que o menos AN, que é igual a sequência dos opostos, pertence a esse zero. Claro, porque se o AN é zero, o menos AN é zero também. Então, se o AN é zero, qualquer que seja N maior ou igual que um certo N0, tá? Isso implica que o menos AN também é zero, qualquer que seja N maior ou igual que esse mesmo N0. Então, o oposto de uma sequência quase nula também é uma sequência quase nula. Tá? Isso já mostra que o S0 é um subgrupo do grupo aditivo do S. Aí falta mostrar que ele é fechado por multiplicação. Então, vou pegar um AN e um BN, duas sequências pertencentes a S0. Tá? Isso significa, como antes, né, que o AN é igual a zero, que é um zero, tá? Zero, qualquer que seja N maior ou igual que um certo N1, e o BN igual a zero, qualquer que seja N maior ou igual que um certo N2. Tá? Bom, aí o que é que vai acontecer? Agora a gente tem uma multiplicação, né? O produto dos dois, do AN pelo BN, é uma sequência CN, onde o CN é o somatório de AI BJ com I mais J igual a N. Muito bem. Só que o AI é zero quando o I for muito grande. Certo? Eu vou até colocar aqui. Vamos fazer assim. Vamos pegar um N. Qual é o N que eu devo considerar para que o somatório todo seja zero? Então vamos ver. Por exemplo, vamos considerar aqui o que é o CN1 mais N2. Tá? N1 mais N2 mais 1. Certo? O que é isso aqui?
Isso aqui é o somatório de AI BJ, onde I mais J é igual a N1 mais N2 mais 1. Certo? Então, o que é que acontece? Se o I for menor do que N1, certo? Então, isso aqui implica que para que essa soma seja N1 mais N2 mais 1, certo? O que é que vai ter que acontecer? Isso aqui implica que o menos I é maior do que menos N1, multiplicando por menos 1. Certo? E daí isso implica que o J, que é igual a N1 mais N2 mais 1, certo? Menos I, porque eu passo o I para o outro lado. O I mais J é N1 mais N2 mais 1. Eu passo o I para o outro lado, fica o J igual a N1 mais N2 mais I, mais 1 menos I. Mas o menos I é maior do que o menos N1. Então isso aqui vai ficar N1 mais N2 mais 1 menos N1. Cancelo o N1, né? Isso aqui é igual a N2 mais 1. Certo? Então, isso implica que o J é maior do que N2 mais 1, ou seja, implica que o B, índice J, é zero. Tá? Porque o B índice J é zero a partir de a partir do N2. Então, se ele é maior do que N2 mais 1, ele é zero. Tá? Então, o que é que acontece? Quando o I é menor do que N1, o J, quer dizer, quando isso aqui vai acontecer, quando o AI não for zero. Quer dizer, quais são as duas possibilidades? Ou o I é menor do que N1, ou o I é maior ou igual que N1. Tá? Então, eu tenho duas possibilidades aqui. O I maior ou igual que N1 implica que o A índice I é zero. Certo? Agora, o I menor do que N1 implica que o B índice J é zero. Então, qualquer possibilidade que eu considerar, quer o I seja maior ou igual que N1, quer o I seja menor do que N1, um dos fatores de cada uma das parcelas vai ser zero. Isso implica, então, que o C N1 mais N2 mais 1 é zero. Certo? E, claro, se eu considerar, posso considerar algo mais geral aqui, né? O C N é zero, qualquer que seja N maior ou igual que N1 mais N2 mais 1. Tá? Porque se o N ainda for maior do que isso, você vai ter essa situação ainda mais radicalizada, porque você vai ter, você vai ter que ter uma soma ainda maior. Tá? Então, se uma das parcelas é muito pequena, a outra vai ter que ser muito grande para compensar. Né? E daí você vai ter sempre um índice de um dos dois fatores, ou o índice do A ou o índice do B, grande o suficiente para que o A índice I ou o B índice J seja zero. Ou seja, portanto, o produto de duas sequências que são quase nulas é uma sequência quase nula. Tá? E aí o S0 é um subanel. Tá? S0 é subanel de S. Agora vamos explicar o que é a indeterminada, certo? A gente vai dar um nome, então seja X. Bom, primeiro, vamos dar um nome aqui, vamos chamar de 1, certo? Essa sequência, a sequência 1, 0, 0, etc. Em geral, temos o seguinte, temos um homomorfismo injetor, eu vou chamar de F, do A para o S. Que ele faz o quê? Ele pega um elemento do anel A e leva em F de A. O F de A vai ser o quê? Vai ser A e o resto tudo zero. Certo? Ou seja, o F de A
é a sequência AN, onde o A0 é A e o AN é 0, qualquer que seja N maior ou igual a 0. De fato, a imagem dessa função, né? Eu ainda não mostrei que é um homomorfismo, está no S0, porque essa sequência aqui é quase nula. Essa sequência aqui sempre pertence ao S0. Certo? Agora, por que é um homomorfismo? É um homomorfismo pelo seguinte, ó, o F de A mais B é igual a A mais B e o resto tudo zero. Tá? Mas isso é A 0 mais B 0. Ou seja, isso aqui é F de A mais F de B. Tá? E o F de A vezes B é igual a A vezes B e o resto tudo zero. Mas isso, se você fizer as contas, você vai verificar que é A0 vezes B0. Por quê? Porque quando você multiplica os termos aqui, o termo de grau zero pelo termo de grau zero, vai dar A vezes B. Só que os outros vão ser nulos, porque, por exemplo, você multiplica o termo de grau zero aqui pelo termo de grau 1. Então, o A vezes zero dá zero. E o termo de grau 1 aqui pelo termo de grau zero, dá zero também. E todos os outros termos a partir do segundo, a partir do termo de grau 1, a partir da segunda coordenada, eu ainda não falei o que é grau, né? A partir da segunda coordenada, esses termos são somas onde de produtos, onde um dos fatores de cada produto sempre é zero. Tá? Então, isso aqui é F de A vezes F de B. Então, a F realmente é um homomorfismo. Mais ainda, o núcleo de F, quer dizer, se você tem um A pertencente ao núcleo de F, isso aqui é equivalente a dizer que o F de A é a sequência nula. Ora, mas é claro que isso aqui é equivalente a dizer que o A 0, 0, 0 é igual a 0, 0, 0 e uma sequência, duas sequências são iguais se todos os suas coordenadas são iguais. Então, isso aqui é equivalente a dizer que o A é igual a 0, logo F é injetivo. Então, o que é que acontece? Você tem aqui o A, ele é mergulhado pela F numa cópia, né? Existe uma cópia do A dentro do S. Tá? Esse A é um anel onde eu estou considerando os coeficientes da sequência. Aqui você tem uma cópia do A, que é a imagem, eu posso chamar isso aqui de F de A, tá? Que é a imagem do A pela F, e eu faço a identificação entre o A e o F de A, quer dizer, o A é isomorfo ao F de A. Então, existe uma cópia do A dentro do S, que são os polinômios constantes. Quer dizer, os polinômios constantes, eles não são elementos do anel A. Do mesmo jeito que você, por exemplo, você considera o número 2, ele é uma coisa. O polinômio constante igual a 2, ele é outra coisa. Mas você identifica as duas coisas. Por quê? Porque existe um isomorfismo entre o anel onde eu considero os coeficientes dos polinômios ou das séries formais e os polinômios ou as séries formais que são constantes. A identificação é essa. Em particular, o 1 elevado no 1. Então, se eu tenho o 1 aqui, ou se o anel tem unidade, que eu estou supondo que o anel tem unidade, ele é elevado no F de 1 aqui, que é o 1 de S. Certo? Então, o S tem unidade. Então, assim, a S é um anel com unidade. Unidade 1 de S igual a F do 1 de A, que pertence ao S0. Então, o S0 também é um anel com unidade. Tá? E a unidade eu identifico com a unidade do A. Tá? Identifico com a unidade do anel inicial. Porque a gente começou supondo que o anel A tem unidade, tá?
e que ele é comutativo. Tá? A comutatividade de A também implica a comutatividade de S. É isso aqui eu vou deixar para vocês fazerem. Exercício. Exercício. A comutativo implica S comutativo. E claro, o S0 sendo um subanel do anel comutativo também é comutativo. Então, logo, S0 também comutativo. Também comutativo. Tá? Muito bem. Bom, agora sim. Agora vamos dizer o que é a indeterminada, né? Então, seja x, esse elemento aqui, ó, 0, 1, 0, 0. Tá? Bom, antes disso aqui, desculpa, eu vou falar, eu vou definir o que é o grau, né? Então, se a n é igual a 0, a 1, a 2, etc., pertence a S, dizemos que a índice J é um termo de grau J. Então, o que é o grau de um termo da sequência? É o índice dele, certo? É o índice dele. Se a n, tá? Se a n pertence a S0 e a n não é a sequência nula, não é a sequência nula, não é o zero de S, tá? Então, o maior índice M tal que a índice M é diferente de zero, é chamado grau de AN. Então, veja, se eu tenho uma sequência quase nula, que não é a sequência nula, então ela tem pelo menos um elemento que é diferente de zero, uma coordenada que é diferente de zero. E aí, como as coordenadas são iguais a zero a partir de um certo ponto, porque ela é quase nula, como ela é quase nula, a partir de um certo ponto, todas as coordenadas são zero. Então, existe uma coordenada que tem o maior índice possível e que é diferente de zero. Esse índice é o grau da sequência. Tá? O grau da sequência. Então, o que é o grau de uma sequência quase nula? É o índice do último termo que é diferente de zero. Claro que essa definição exclui o caso em que a sequência é a sequência nula, porque ela não vai ter o maior termo que é diferente de zero, porque todos os termos são diferentes de zero no caso de uma sequência nula. Então, a sequência nula não tem grau. Então, consequentemente, o polinômio nulo não vai ter grau. Tá? Mas vamos chegar agora na definição, no formato mais usual que a gente está acostumado para um polinômio, né? Então, vamos definir o que é uma indeterminada. Então, a sequência x igual a 0, 1, 0, todo mundo 0, ou seja, a sequência AN, onde o AN é igual a 0, qualquer que seja N, diferente de 1, e o A1 é igual a 1, é chamada indeterminada. Indeterminada de S. Então, o que é indeterminada? É essa sequência aí, a sequência onde o segundo termo é 1 e o resto é tudo 0. Bom, o que a gente pode fazer com isso, né? Note que se eu tiver um A
pertencente a A, tá? Eu vou identificar esse A, quer dizer, eu vou considerar o F de A. O A pode ser identificado com F de A, então vamos escrever assim. O A identificado, isso aqui, essa igualdade é um abuso de notação, tá? Isso, na verdade, é uma identificação. Então, estou associando esse A essa sequência. Então, quando eu escrevo, por exemplo, AX, na verdade, eu estou considerando a sequência A000 multiplicado pela sequência 0 pelo X, né? Que é 01000. O que é que dá isso? Isso aqui, se você fizer essa multiplicação, isso vai ser justamente a sequência 0 a 000. Por quê? Porque quando você multiplica aqui, por exemplo, o termo de grau 0 pelo termo de grau 0 dá 0. O termo de grau 0 pelo termo de grau 1 dá A, tá? E aqui o termo de grau 1, o termo de grau 1 daqui, né, pelo termo de grau 0 dá 0. E todos os outros são iguais a 0. Se você for fazendo a multiplicação, você vai ver que zera todo mundo, e a única coisa que não é zero é esse A aqui. Então, vamos escrever essa sequência como sendo AX. Tá? AX. Agora, o que seria o x ao quadrado? O x ao quadrado é x vezes x. Ou seja, e isso é que é o interessante aqui. É 0, 1, 0, etc. Multiplicado por 0, 0, 1, 0, etc. E quando a gente faz esse produto, a gente vê que o resultado é 0, 0, 1, 0, etc. Então, o x ao quadrado, ele é uma sequência quase nula, onde o termo que não é zero, que é o 1, que é igual a 1, a coordenada que é igual a 1, ela avança uma unidade. Ela aumenta o grau. Em vez de ter grau 1, ela vai ter grau 2. É só você fazer a multiplicação. O termo de grau 0 vezes o termo de grau 0 dá 0. Aqui, esse 0 vezes 1 e esse 1 vezes 0, ambos são iguais a 0. Tá? A única coisa que sobrevive aqui é o 1 vezes 1. Quando você multiplica o 1 vezes 1, e como esse termo aqui tem grau 1, tá? Grau 1, e esse aqui também tem grau 1, o resultado do produto vai ter que ter grau 2. Tá? Grau 1 mais 1, que é 2. Você soma os graus. É claro que aí, se você for considerando as potências do x, quer dizer, o x à terceira, ele é 0, 0, 0, 1, 0, etc. E assim por diante. Quer dizer, o x elevado a n, ele é 0, 0, 1, 0, onde esse aqui é o termo de grau n. Certo? Isso permite que a gente faça o seguinte agora. Se eu pegar uma sequência qualquer de S, né? Se é A0, A1, A2, etc. Você pode escrever isso aqui assim, A0, o resto tudo 0, mais A0, A1, o resto tudo 0, mais 0, 0, A2, o resto tudo 0, assim por diante. Esse primeiro termo eu estou identificando com o próprio A0. O segundo termo a gente já viu que a gente pode escrever como sendo A1x. E do mesmo jeito que a gente fez aqui com A1x, eu posso escrever o terceiro termo como sendo A2x ao quadrado, e isso continua. Então, essa sequência, assim, essa sequência A0, A1, A2, etc., ela vai ter esse formato muito mais familiar para a gente. Que isso aí, a gente, como ele não acaba, se isso aí tiver em S, esses termos não vão ser iguais a zero a partir de um certo grau. Então, isso aqui não precisa ser finito. Mas isso aqui é o que a gente chama de série formal. A gente não está preocupado com convergência aqui. Quer dizer, o x ele não vai ser substituído por um número. Esse
essa expressão ela não é uma função. Tá? Esse x ele tem um significado, ele é uma sequência quase nula. A gente disse exatamente o que é que ele é. Né? Ele é isso aqui. Cadê? O x é esse negócio aqui. Aqui. E as potências do x também são sequências. Tá? Então, isso aqui é só uma maneira de escrever uma sequência de S. Por isso que a gente diz que é uma série formal, porque a gente não tem preocupações com convergência, a gente não precisa discutir convergência aí. É porque esse x não é um número, ele não vai ser, ele não é uma variável e nem é uma incógnita. Ele é o que a gente chama de indeterminado. E o que é uma indeterminada? É aquela sequência quase nula que a gente acabou de definir. Tá? Claro que no caso de uma sequência quase nula, se isso aqui pertence a esse zero, tá? Então a sequência, né? Vamos dar um nome para ela aqui, vamos chamar de f. A sequência f vai ser a 0 mais a 1x, etc., até um certo AM, x elevado a m, onde m é o grau de f. E isso aqui é o que a gente chama de polinômio. Tá? Então, essa de cima aqui é o que a gente chama de série formal. E esse aqui de baixo é o que a gente chama de polinômio. Certo? Polinômio. Na indeterminada x. Tá? E a notação que a gente passa a usar é essa aqui, notação. O S0 a gente denota assim, a gente coloca o x entre colchetes, tá? E o S a gente faz quase a mesma coisa, só que a gente coloca um duplo colchete. Tá? Isso aqui é para diferenciar do anel de polinômios. Isso aqui é o anel das séries formais. Tá? E aí vem uma teoria muito bonita que nasce daí, que tem a seguinte pergunta geral: que propriedades do ar são transferidas para o anel de polinômios e para o anel das séries formais? Isso aí dá muito pano para manga. Quer dizer, isso aí é algo que poderia ser objeto de um curso inteiro. Tá? Eu vou só fazer uma conta aqui para terminar a nossa aula, certo? Eu vou fazer uma conta desse tipo, né? Quer dizer, a pergunta geral é a seguinte: pergunta geral, bem geral. Né? Pergunta geral: que propriedades de A podem ser transferidas para AX e para o anel das séries formais? Tá? Vou fazer um exemplo, que é o seguinte. Exemplo. Na verdade, isso é um resultado, né? Um teorema. Se A é um domínio de integridade, então o AX também é um domínio de integridade. Tá? Veja que se o A for um corpo, o AX não precisa ser corpo. Certo? A propriedade de ser corpo não se transfere, mas a propriedade de ser domínio de integridade se transfere sim. Tá? Então, como é que a gente mostra isso? Né? Vamos lá, demonstração. Bom, vamos pegar dois polinômios e vamos multiplicar um pelo outro, certo?
Vamos considerar aqui a A0 mais A1x até um certo ANx elevado a n. Eu vou chamar isso aqui de F, pertencente ao A de x. E vamos considerar um G, que é B0 mais B1x até Bm x elevado a m, também pertencente ao A de x. Tá? O que é que eu quero? Eu quero mostrar que o produto dos dois, se o produto dos dois é zero, um dos dois tem que ser zero. Então, vamos suponha que f vezes g é o polinômio nulo. O que é o polinômio nulo? É o polinômio onde todos os termos todos os termos de qualquer grau são iguais a zero, ou seja, é uma sequência nula. Né? Todos os termos são iguais a zero. Só que quando eu multiplico os dois polinômios, o resultado é aquele polinômio onde cada coordenada, ou seja, o termo de cada grau, é obtido a partir dos termos de f e de g, multiplicando aquela multiplicação cruzada, onde você vai somar os graus. Certo? A gente precisa de alguma preparação aqui. Né? Vamos supor, por exemplo, eu vou supor que o f, né, se o f for zero, não tem o que fazer. Né? A gente quer mostrar que é um domínio. Para mostrar que é domínio, a gente tem que mostrar que se o produto é zero, um dos dois tem que ser zero. Tá? Então, queremos mostrar que f é igual a zero ou g é igual a zero. Vamos suponha f diferente de zero. E aí eu vou mostrar que se o f for diferente de zero, o g necessariamente tem que ser zero. Tá? Como o f é diferente de zero, existe um primeiro termo, um termo de menor grau, que não é zero. Tá? Então, seja, vamos chamar aqui de, sei lá, n, vamos chamar de n grande. Aqui. N grande maior ou igual a zero, o menor grau tal que o A índice n é diferente de zero. Ou seja, f é algo desse tipo aqui, ó, AN x elevado a n mais etc até o AN n pequeno x elevado a n pequeno. Claro que pode ser que esse n seja zero, né? Pode ser que esse n seja zero, mas eu estou supondo aqui que o n pode ser maior também. Aí o que é que acontece? Se ele for desse jeito, eu consigo colocar o x elevado a n em evidência. E aí eu fico com x elevado a n vezes a n mais a n mais 1 x elevado a 1, né? Mais etc até a n x elevado a n menos n grande. Tá? E daí o f vezes g igual a zero implica que o x elevado a n vezes a n mais a n mais 1, né? Vezes x, que é o que está aparecendo aqui, né? Mais a índice n pequeno, x elevado a n pequeno menos n grande, vezes g é igual a zero. Claro que se eu tenho um produto desse tipo, isso aqui eu posso desconsiderar. Quer dizer, isso aqui não vai ser zero nunca. Isso aqui é uma sequência que não é a sequência nula, é essa sequência aqui, ó. Certo? Onde o termo que aparece na posição n é diferente de zero. Então, essa sequência aqui, claro que vai ser diferente do zero, da sequência nula, né, que é o zero. Então, como ela é diferente de zero, eu posso... isso aqui implica que esse produto, vamos colocar assim, tira aqui, isso implica que esse produto aqui é igual a zero. Isso significa o quê? Significa que a gente pode supor que o termo de grau zero é diferente de zero. Esse aqui é o primeiro termo diferente de zero. Esse aqui é o primeiro termo diferente de zero.
E quando eu extraio esse x elevado a n, esse polinômio fica um polinômio onde o termo de grau zero é diferente de zero. Tá? Então, assim, esse argumento que a gente acabou de exibir nos leva à seguinte conclusão. Podemos supor que o A0 é diferente de zero. Tá? Porque se o A0 for zero, aí você considera o A1. Se o A1 for zero também, você considera o A2. Aí você chega num AN, o primeiro AN que é diferente de zero. Por que existe um primeiro AN que é diferente de zero? Porque eu estou supondo que o polinômio F não é nulo. E aí você faz esse argumento aí e mostra que é possível substituir o polinômio F por F dividido por x elevado a n, que ainda é um polinômio, onde o termo de grau zero é diferente de zero. Então, eu já posso começar supondo que o polinômio f é não nulo, claro, eu estou supondo isso, eu posso começar supondo que o termo de grau zero do polinômio f é diferente de zero. Bom, feito isso, a gente tem o seguinte. Então, agora a gente tem isso aqui. Ó, f vezes g igual a zero implica o seguinte. Quem são os termos aqui desse produto? Né? É o A0B0, né? A0B1 mais A1B0, tá? Etc. Então, eu vou fazer multiplicações cruzadas. Então, eu tenho aqui A0B0 igual a zero. O segundo termo é A0B1 mais A1B0. Isso também é zero. Eu tenho um terceiro termo que é A0B2 mais A1B1 mais A2B0. Isso é zero também. E isso continua, né? Vou fazer outro aqui, ó. A0B3 mais A1B2 mais A2B1 mais A3B0 também é zero. Então, vamos ver o que acontece com isso aqui. Primeiro, essa primeira expressão aqui, A0B0 igual a zero. Bom, A0B0 é zero, mas eu sei que eu posso supor que o A0 é diferente de zero. E o A é um domínio, então eu tenho um produto de dois elementos que estão no domínio, tá? o A0 e o B0, dando zero, e eu sei que um dos fatores é diferente de zero. Isso implica necessariamente que o B0 é zero. Bom, aí eu passo para a segunda equação aqui, ó, segunda igualdade. A0, B1 mais A1, B0 é igual a zero. Mas eu sei agora que o B0 é zero. Então, isso aqui implica necessariamente que se o B0 é zero, que o A0, B1 é igual a zero. Mas aí o A0 é diferente de zero. A0 é diferente de zero. Se o A0 é diferente de zero, é porque o B1 tem que ser zero. Então, a gente já concluiu que o B0 é zero e que o B1 é zero. Tá? Agora a gente passa para a segunda, para a terceira, né? Terceira equação. Nessa terceira, eu sei que o B1 é zero e eu sei que o B0 é zero. Então, esses dois termos aqui desaparecem. O que é que vai sobrar? A0, B2 igual a zero. Mas o A0 é diferente de zero, então o B2 tem que ser zero. Aí eu passo para a seguinte, eu sei que o B2 é zero, que o B1 é zero, que o B0 é zero. Então, esses três termos aqui desaparecem. O que é que sobra? A0, B3 igual a zero. Mas o A0 é diferente de zero, então o B3 tem que ser zero. E note que isso aí continua acontecendo. Em cada passagem, eu chego à conclusão de que mais um coeficiente do polinômio G é zero. E eu vou para a equação seguinte e acabo chegando à conclusão de que o termo seguinte, a coordenada seguinte, o termo seguinte do polinômio G também é zero. Tá? Então, continuando esse processo, claro que a rigor a gente teria que usar a indução aqui, né? Mas eu vou escrever assim, ó, continuando, concluímos que a Bn é igual a zero, qualquer que seja n maior ou igual a zero, o que é equivalente a dizer que o G é zero. Portanto, se o produto de dois polinômios é zero, o f vezes g é zero e o f é diferente de zero, o g tem que ser necessariamente igual a zero. Tá? Então, portanto, o A de x é um domínio de integridade.
Tá? Aí eu vou deixar para vocês uma pergunta. Se o A for domínio, o anel das séries formais é um domínio? Bom, aí pensem nisso. Tá? Será que dá para repetir o que a gente fez aqui? Tá? Então vou deixar isso aí para vocês pensarem. E com isso a gente termina a nossa aula de hoje, tá bom? Então, é isso que eu tinha para falar. Apresentamos a noção de polinômio de uma maneira formal e, junto com a noção de polinômio, a noção de série formal, que também é interessante e é útil. Certo? Então, agora a gente sabe o que é um polinômio, sabe o que é uma indeterminada de um polinômio, e tem uma definição precisa do que é isso. Tá bom? Então, terminamos por aqui. Um abraço e até a próxima.